A BTG já classificou esse rombo de 20 bilhões nas Americanas uma maior fraude corporativa do país. Isso vai tendo outras e muitas ramificações, não só no mercado de ações, não só no mercado corporativo, mas também para o próprio consumidor. Uma semana depois da revelação de um rombo bilionário nos livros contábeis da Americanas, credores da gigante do setor varejista já travam uma batalha judicial para receber o dinheiro das dívidas. Mas as primeiras decisões favoráveis a Americanas apontaram que esse será um caminho de longo prazo. O juiz Paulo Assede, da 4ª Vara Empresarial do TJ do Rio, atendeu a um pedido da Americanas e suspendeu provisoriamente a possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa. Ele deu 30 dias para que a Americanas avalie se vai pedir recuperação judicial. O valor total da inconsistência contábil, inicialmente de 20 bilhões de reais, ainda não foi confirmado, mas a dívida total da empresa pode chegar a 40 bilhões de reais. Enquanto a Americanas ainda busca saídas para a crise, incluindo uma injeção de capital, a possibilidade de uma recuperação judicial circula com mais força no mercado financeiro. No pedido à Justiça, a Americanas informou que a descoberta de inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, que já é de conhecimento público, poderia provocar o vencimento antecipado e imediato de dívidas de aproximadamente 40 bilhões de reais. Além de grandes credores, como o Banco BTG, a crise afeta pequenos investidores que perderam muito dinheiro com o esfarelamento dos papéis da Americanas na Bolsa. Os rumores de cortes nas operações também assombram os milhares de funcionários da empresa que temem demissões. O setor varejista como um todo também vê riscos para uma retomada que ainda dá passos tímidos. A Americanas afirmou que um comitê independente está apurando as circunstâncias que ocasionaram as inconsistências, que vai manter o mercado informado a respeito dos desdobramentos relevantes e que a empresa mantém o propósito de entregar a melhor experiência para seus clientes, parceiros e fornecedores. Os desdobramentos da crise nas Americanas e os impactos a curto e médio prazo para a economia são o tema do Ao Ponto. Eu, Felipe Barini e Carolina Moran recebemos nesse episódio os repórteres da editoria de economia Glaucio Cavalcante e Bruno Rosa. O Ao Ponto dessa quarta-feira, 18 de janeiro, começa agora. Vem com a gente! Glaucio Cavalcante e Bruno Rosa. Na semana passada, a gente falou aqui no podcast sobre o baque provocado pela revelação de que a Americanas tinha um rombo bilionário, inicialmente tratado como uma inconsistência contábil. E agora a gente está começando a ver os efeitos práticos dessa crise, a começar pelo que se desenha como uma batalha dos credores para receber o dinheiro dessas dívidas, né? Uma batalha jurídica. Parece que vai ser uma batalha de longo prazo, né? Sim, com certeza, Carol. Se a gente pega aí os últimos casos envolvendo grandes corporações, a gente vê que são discussões que se arrastam por anos, né? Se a gente for ver os últimos grandes dilemas envolvendo empresas do porte de Americanas, né, como a própria Oi e a própria Petrobras, são discussões que, se vão à justiça, elas levam anos e anos e anos. No caso agora das Americanas, a gente tem visto um pouco já caminhando nessa direção. Na semana passada, a Americanas entrou com um recurso judicial muito peculiar, né, chamado de tutela de urgência, né? Significa o quê? Ela pediu à justiça um período de 30 dias para nenhum banco, nenhum acionista ir lá bater na porta dela e cobrar algum tipo de dívida. Então ela vai ter 30 dias para respirar, tentar se organizar de alguma forma, e aí nesse período ela vai tentar evitar um processo de recuperação judicial. Hoje, me parece, conversando com as fontes, com os acionistas e com bancos, esse é o cenário a ser evitado. Se a gente lembra, por exemplo, o último grande caso de recuperação judicial que todo mundo comentou, que foi a Oi, foram 6 anos. Então, quer dizer, a empresa ficou parada.
nesse período, porque realmente é um período em que todo mundo vai ter que renegociar a dívida, criar um novo plano, esses planos vão ter de ser submetidos aos acionistas em uma assembleia, uns querem, outros não querem, então realmente o cenário que se tem hoje é que vai demorar um certo tempo até se chegar a alguma solução. O BTG ele foi o primeiro credor a se manifestar e se manifestou de uma maneira até incisiva. O banco tentou derrubar uma medida cautelar que suspende a execução de dívida das Americanas, mas o pedido foi indeferido da justiça. O que a desembargadora Leila Lopes Santos ela diz na decisão? A desembargadora, ela foi bem dura contra o BTG. Primeiro, para a gente entender essa história, o BTG é um dos principais credores da Americanas, né? Segundo a decisão da justiça, ela tem 2,2 bilhões de reais a receber da Americanas. E o BTG, ele tentou ali, primeiramente foi lá na Americana, tentou um acordo, tentou pegar o dinheiro, não conseguiu, foi na justiça. Depois que a Americanas conseguiu essa medida cautelar, para tentar acabar com essa tutela. Ele não queria essa tutela a princípio. Então, no fim de semana, ele foi na Justiça do Rio e falou: Justiça, vocês não têm competência para isso, derruba essa cautelar que eu quero o meu dinheiro. E a desembargadora, obviamente, né, ao analisar isso, já que o juiz que estava de plantão não analisou esse caso, ele manteve a decisão anterior e jogou isso para uma segunda instância, a desembargadora foi bem dura, aliás, na decisão dela que saiu segunda-feira, que ela citou o seguinte, ela virou e falou, o Banco BTG, em outras palavras, né, ela virou e falou, olha, a dívida da Americanas, ela já estava aumentando há alguns anos, hoje ela é mais de 3 bilhões, vocês em nenhum momento expressaram algum tipo de preocupação com isso, e só agora, depois que ela entra com essa medida cautelar que vocês estão preocupados, então não vou aceitar seu pedido, e se manteve esse período aí de 30 dias. Para a Americana poder entender o que faz, né, em relação às suas dívidas e a toda esse imbróglio, né, essas inconsistências contábeis de 20 bilhões que até então o CEO da empresa revelou após aí 9 dias no cargo, né. Só que o BTG não está sozinho, né. Então, tem um ponto muito importante aí nessa argumentação dos credores financeiros, né, que são os bancos, os grandes bancos, e que o BTG usou com muita força, porque essa tutela cautelar, né, que a Justiça conferiu a Americanas, dando uma proteção de 30 dias para que a companhia apresente um processo de recuperação judicial, se organize, negocie ali com seus credores, ela traz ela acolhe um pedido de forma inédita da Americanas, que foi: a Justiça não só protegeu a Americanas contra execuções, contra cobranças, contra pedidos de falência, o que quer que seja, por 30 dias, mas ela retroagiu. Ela voltou 2 dias, né, ela foi publicada, ela saiu dia 13 e ela passou a valer retroativamente ao dia 11. Então, quer dizer, outros compromissos que já tinham sido realizados, que já tinham sido feitos, foram desfeitos. Segundo a Americanas, a tutela de urgência, que é esse mecanismo que impede que os credores cobrem as suas dívidas, não representa um procedimento de recuperação envolvendo a companhia. Diz também que se declara empenhada em manter conversas positivas com credores, visando a um acordo benéfico aos seus fornecedores, consumidores, acionistas e funcionários. Ou seja, o banco teve que devolver o dinheiro que já tinha recebido para a Americanas, é isso? Exatamente. Então, o BTG já tinha um compromisso de 1,2 bilhão com a Americanas nesse prazo aí que retroagiu. Então, essa transação voltou para a Americanas, né? E isso, de fato, nunca tinha acontecido. Os especialistas em recuperação judicial, em reestruturação de empresas dizem, nunca se viu, né? A gente vê a proteção dali em diante, mas para trás é um caso único. E o BTG bateu muito nessa tecla, né? Como é que a gente vai devolver uma coisa que já aconteceu? E depois o Banco Votorantim e o Bank of America também recorrer à justiça com esse mesmo argumento, né? Seguindo ali um pouco dos passos do BTG.
Agora, gente, voltando àquela argumentação do BTG, dos outros bancos, eu não sei se eles foram tão incisivos, mas o BTG argumenta que houve fraude, eles usam essa palavra, né, no recurso enviado à Justiça, e mais, eles atribuem responsabilidade aos acionistas de referência da Americanas, né, o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Teles e o Carlos Alberto Sicupira, da 3G Capital. Qual é a situação desses acionistas nesse caso e essa investigação sobre fraude? A gente não pode cravar que tem, mas o BTG já disse, e eu acho que, conversando com as fontes, esse vai ser agora o argumento principal, né? Conversando já com alguns advogados no exterior, que já estão aí se movimentando para entrar com ações coletivas e na Corte de Nova York, que onde tradicionalmente há uma maior celeridade, eles têm argumentado um pouco nessa direção, Carol, de que vai ser responsabilizado não só a auditoria responsável pelo balanço, como os acionistas e membros do conselho da Americanas, né? Então a gente vai ter que focar ali, quer dizer, em vez de os advogados, eles têm dito que agora, em vez de falar da Americanas de forma genérica, é começar a mirar determinados responsáveis por toda essa baixa contábil, né, essas inconsistências, que assim a gente pode dizer, de 20 bilhões de reais. Então a gente vai ver um pouco o caminho nessa direção, né, de ações. Os advogados, eles já estão se movimentando, sobretudo em Nova York, onde há uma tradição de se entrar com recursos nessa direção. A gente já sabe aí de duas frentes de trabalho. Uma é o escritório de advogado Almeida, que já está ali conversando com alguns investidores da Americanas nos Estados Unidos para criar uma ação coletiva, abrir uma ação coletiva, e um outro escritório, Antonelli Advogados, também já entrando, estudando e finalizando o processo para entrar com uma ação na justiça. Só que lá, diferente daqui, no judiciário americano, você pode ter ali uma certa disputa de escritórios, eles vão na Corte de Nova York, pedir a abertura de um processo, de uma ação contra a empresa, mas quem decide, quem vai liderar esse processo é o juiz. Por isso que a gente está vendo, nesse momento, vários escritórios ali querendo reunir o máximo de acionistas, se tornando, de certa forma, relevantes e liderando esse processo para ficar à frente dessa discussão. E não são só credores do setor privado, também você tem bancos públicos nessa lista, BNDES, Banco do Brasil. A gente já sabe o que vai acontecer no caso da Americanas, mencionando os agentes públicos. Na verdade, o que a gente sabe é que vai ter um escrutínio monumental em cima do caso, né? Como o Bruno estava dizendo. O BTG falou de forma muito clara, muito aberta, a sua leitura sobre o que ocorreu, né? Então, o BTG argumenta que a Americanas teria cometido uma fraude, teria agido premeditadamente, né? Que os sócios de referência teriam atuado planejadamente para chegar à situação que se chegou hoje, né? Haveria, digamos, resultados financeiros que trariam benefícios a eles numa negociação de salvamento da empresa com esse tombo das ações. Então, tem toda uma discussão, uma série de teses se criando, uma série de dúvidas, de indagações em torno desse processo, desse comportamento da Americanas. Mas é claro que ninguém pode só chegar e dizer, houve uma fraude, né? Então, toda essa inconsistência contábil, né, como está sendo chamada, e todo esse comportamento dos acionistas, quem vendeu a ação, tudo isso vai ter que ser muito apurado. Então, teve uso de informação privilegiada para vender papéis da empresa, para transacionar alguma coisa, para fechar algum acordo, né? Tomou-se algum tipo de medida, né, em benefício dos acionistas controladores, né, prejudicando, né, os demais acionistas, os credores. Então, tudo isso, a Comissão de Valores Imobiliários está na investigação, tem uma série de outros organismos investigando, e claro que todos esses credores muito mais fortes na negociação, na mesa de negociação, vão usar da sua força para pressionar por uma investigação mais célere, né? Para que se chegue ali a uma apuração do que é essa inconsistência, né? Se ela é uma fraude, se não é, como é que veio e, principalmente, como é que ela vai ser resolvida, né? Tenho informações de advogados que já foram contratados por fundos de investimento que têm ações das Americanas para que seja dada entrada nessas ações. De novo, aí seria especificamente não só contra Americanas, como
em relação aos diretores e ex-controladores na pessoa física. Ou seja, tudo vai levar bastante tempo, né? Porque a gente tem visto aí nesse caso diversos atores aí se manifestando, né? A própria CVM, que é o órgão que regula o mercado de capitais no Brasil, já disse hoje que vai abrir ali uma espécie de canal para receber informações, para iniciar eventuais apurações, para entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o Ministério Público já enviou lá para o TCU um pedido para que seja aberta uma apuração para entender se a CVM cometeu uma eventual omissão nesse caso da Americanas. Então, quer dizer, a gente está vendo ali vários movimentos caminhando em paralelo, mas, de qualquer forma, a gente que cobre bastante casos corporativos, a gente sabe que vai levar tempo. E vocês estão até comentando antes da gente começar a gravar que não é usual, né, que o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União entrem no processo nesse estágio tão inicial, né? Exato, de ter uma voz, assim, já pedindo uma coisa, pedindo outra. É que tem quando você vai conversar com os especialistas, com os advogados, com os agentes financeiros envolvidos, esse caso da Americanas, né, como o Bruno comentou no início, que já é entendida como a nova Oi, digamos assim, pelo tamanho da dívida envolvida, mas também pela complexidade do processo, porque é uma empresa de imensa capilaridade, né, ela tem uma rede de fornecedores, ela tem uma robustez de exposição, né, de outros negócios que gravitam em torno dela, muito grande, muito ampla, né? Então, isso de fato, assim, dá um tamanho que a gente não consegue muito precisar o tempo que vai levar para se apurar, como é que as coisas vão se desenrolar. Os especialistas dizem, é muito emblemático, isso vai ter implicações várias em níveis diferentes, né? E tradicionalmente é uma empresa que fala muito pouco. É uma empresa que você não vê falando com o mercado, falando com a imprensa, falando de forma pública. Não é uma empresa assim. A gente não vê essa visibilidade. O próprio mercado não tem uma visibilidade exata de como é as Americanas, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente joga isso de outro lado, a gente vê que é uma empresa que tem mais de 50 milhões de clientes, mais de 3 mil lojas, e uma empresa que fala muito pouco. É uma empresa que se comunica pouco. Agora, considerando o tamanho da empresa, considerando o prestígio, o nome dos seus acionistas de referência, é uma obrigação óbvia que venham a público, ainda que seja para dizer, olha, não sabemos o que aconteceu, estamos trabalhando no assunto, desculpas e tal. O silêncio é de um barulho enorme, né? Agora, gente, falando objetivamente das negociações, né? Na segunda-feira, a Americanas anunciou a contratação de uma empresa para renegociar as dívidas com os credores. Por outro lado, você até já mencionou que desde o início já se falava na possibilidade de uma recuperação judicial, né? A XP chegou a dizer numa nota a clientes na segunda-feira que esse seria o caminho mais provável para a empresa na análise deles, né? Qual é o caminho agora? Eles vão tentar primeiro renegociar, como você disse, Bruno, para tentar evitar uma recuperação judicial? O que está aí no cenário? Então, esse prazo, a gente não consegue saber exatamente qual ele vai ser. O que a gente sabe no momento é que a Justiça deu a Americanas um prazo de 30 dias, né, com essa proteção contra execuções, né, contra cobranças, né, pagamentos de dívidas antecipados e tal. Nesses 30 dias, estariam condicionados, digamos assim, a que a Americanas apresentasse seu pedido de recuperação judicial. O que é o pedido de recuperação judicial? É uma empresa em dificuldade econômico-financeira e que vai apresentar à Justiça, dizer, ó, a gente está mal, a gente está com um problemão aqui para resolver, mas a gente propõe esse plano aqui para sair desse apuro que a gente se meteu. Né? E é o famoso devo, não nego, pago quando puder. Né? Exatamente. E aí, bom, então a gente sabe que nesses 30 dias, em tese, a Americanas deveria apresentar esse pedido de recuperação judicial. A empresa vem frisando que não é essa a intenção dela, né? Que ela segue nas tratativas diretamente com os credores financeiros, né? Que eles estão tentando um acordo para fechar ali um pouco, né, desse buraco. A recuperação judicial é um processo longo, demorado, não existe processo de recuperação judicial formal, né, que ocorra por completo em menos de 2 anos, né, se ele correr assim, velocidade cruzeiro, ele vai em 2 anos. Mas a gente sabe que uma empresa
desse tamanho, com mais de 100 mil funcionários, né, com uma série de outros ativos embaixo do guarda-chuva dela, né, ela fez um monte de aquisições recentes, como da Hortifruti, por exemplo. Então, a gente sabe que é um processo muito complexo, que vai exigir muitas negociações caso a caso. E os credores, por outro lado, eles também têm interesse em evitar que isso aconteça, porque depois que o processo está aprovado e homologado, aquilo vai ocorrendo dentro dos trâmites aprovados em assembleia, apreciados pelos acionistas, né? E que é mais lento. Normalmente, os credores vão ter descontos, né, no pagamento das dívidas. Então, enfim, tem um protocolo a ser seguido, né? Então, aí já é um segundo prazo muito maior. E ao mesmo tempo, né, quer dizer, nesse cenário de se evitar uma recuperação judicial, né, a gente sabe que há uma grande pressão, uma grande expectativa do mercado, fornecedores, os próprios bancos, que os ditos acionistas de referência, que tem 30% da Americanas, que é o trio formado, o trio fundador da 3G Capital, façam um aporte na empresa, né, um grande fabricante de eletroeletrônicos falou pra gente que, olha, estamos esperando essa sinalização da 3G Capital. Se não ocorrer essa capitalização, isso é uma sinalização para o mercado de que nem os próprios donos apostam no futuro dessa empresa. Então, quer dizer, há muitas lacunas ainda em aberta, e complementando a pergunta que você tinha me feito anteriormente sobre essa questão da comunicação da empresa, um exemplo que para mim ficou muito claro foi a companhia, ela anunciou uma mudança na figura de quem vai conduzir essa conversa entre os credores e a empresa. A gente sabia que era o Sérgio Rial, que era o CEO, que pediu demissão e que revelou todo esse problema contábil. Só que quando a empresa anunciou essa mudança nessa figura, ela só falou o seguinte: estamos contratando a Rothschild, o banco, né, famoso, com esse nome pomposo, mas no comunicado ela não mencionou o futuro do Sérgio Rial. Não se disse. Então, quer dizer, ficou uma grande dúvida no mercado. Tá, mas o antigo CEO continua nessa figura, não continua? Ninguém soube. Teve que esperar o dia seguinte para o executivo ir no LinkedIn fazer um post de despedida. Então, quer dizer, é isso que temos. Muitas pontas abertas, né? Aí para muitas perguntas sem resposta. Tem inclusive uma pergunta que acho que essa é a principal de todas. Inicialmente, o rombo da Americanas foi estimado em 20 bilhões. Você mencionou o prazo de 30 dias para recuperação judicial, mas a gente vai ter alguma ideia de qual a real situação da Americanas nesse prazo, ou é uma coisa que não tem nenhuma previsão de acontecer? Então, essa questão aí financeira, eles reportaram a chamada inconsistência contábil, né, de 20 bilhões de reais. Como a Americanas já tinha uma dívida próxima de 20 bilhões de reais, o que está dito é que o endividamento da companhia superaria 40 bilhões de reais, né? É realmente uma quantia astronômica que muda o grau de endividamento, e isso tem um impacto direto nos credores financeiros, porque todo mundo fica exposto a risco, né? As agências de classificação de risco rebaixaram a nota da Americanas, né? Assim, essa semana já foi uma coisa mais drástica, né? E isso compromete, né, a capacidade de reação também da empresa. E o grande problema disso tudo é que, no caso dessas inconsistências contábeis de 20 bi, o que acontece? A empresa, quando ela revela essas inconsistências, uma série de métricas, ela tem que rever os balanços anteriores dela, e essas métricas mudam. Então, ao mudar essas métricas, na prática, quando um banco, um fornecedor tem uma linha ali com Americanas, tem certos critérios de financiamento. Olha, sua dívida tem que ser tanto, sua análise de crédito tem que ser tanto, e quando isso muda de uma forma abrupta, como é que a gente está vendo agora, esse cara que tem ali uma relação com a Americanas, ele pode antecipar tudo o que ele tinha. Por isso que a gente nem sabe contabilizar hoje o real rombo da companhia, né? Ela falou em 40 bi, mas obviamente vai ser muito maior que 40 bilhões de reais. Só assim, trocando em miúdos, né? É uma dívida que seria de longo prazo. A Americanas descumpriu alguma cláusula daquele contrato, então quem emprestou, olha, você não está cumprindo o que está escrito no contrato, me dá meu dinheiro de volta agora. Agora. Exatamente. Nesse momento. É isso, as pessoas poderiam antecipar suas cobranças. Não, peraí, a regra mudou, então devolve aqui, né, o que eu te emprestei, o que está acordado.
E daí que entra a importância dessa medida aí que está protegendo Americanas disso. Né? Ninguém pode chegar lá e cobrar seu cheque, cobrar sua fatura. E esse risco foi o mesmo risco da Petrobras lá atrás, quando se revelou toda aquela questão das perdas da Lava Jato e etc., que os credores internacionais poderiam chegar na Petrobras e falar, olha, não era isso que estava escrito aqui, quero antecipar agora tudo. Isso poderia quebrar, naquela época, a maior empresa do país. É só para a gente ter uma ideia da dimensão para onde a Americana pode ir e os riscos envolvidos. Agora, a gente está falando aqui de números, né? Mas tem um impacto humano gigante. É uma empresa aí, como a Glauci lembrou, com 100 mil funcionários, né? No comunicado que foi distribuído aos fornecedores na semana passada, a Americana já falava numa adequação importante na estrutura patrimonial. O que isso quer dizer? A gente pode estar falando de uma redução das operações, de uma venda, talvez, desses outros negócios, como a Glauci lembrou, do hortifruti. Enfim, tem outros, né, negócios que também fazem parte do conglomerado da Americanas. Então, Carol, é mais uma pergunta sem a dimensão conhecida ainda, né? Porque são 100 mil funcionários entre diretos e indiretos, mais de 3 mil lojas. É uma capilaridade muito grande de impacto, uma rede muito robusta de fornecedores de todos os perfis, de todos os tamanhos, né? O efeito é muito grande. Então, assim, quando a própria companhia diz que pode fazer um ajuste na estrutura patrimonial, de imediato isso faz o mercado pensar, bom, vai fechar loja, vai vender ativo, né? Vai levantar dinheiro de alguma maneira para cobrir esse buraco e ajustar, equilibrar ali a operação. Mas foi um comunicado que também não dá pistas de como vai ser feito, né? Talvez ele tenha até um efeito mais negativo do que positivo, né? Ele joga ali uma expectativa que deixa tantos funcionários, né? Quando você vai ali dar uma olhada nas redes sociais, no próprio LinkedIn, ver os comentários que estão sendo feitos, ao mesmo tempo que você tem, né? As pessoas envolvidas na operação, não, a gente apoia, vamos fazer, vamos acontecer. Também tem muita gente assim, mas o que vai acontecer? E como que a gente vai resolver? É um problemão. Então, acho que isso também está muito no ar, porque não está indicado se vai ter fechamento de lojas, se eles vão se desfazer de alguma marca, se eles vão, né, vender um ativo recém-adquirido para levantar dinheiro. E isso vai ser, provavelmente, anunciado conforme as coisas evoluam, se eles de fato apresentarem o processo de recuperação judicial, a gente vai acompanhar. E lembrando que essas aquisições, né, que a Glauci bem lembrou, foram feitas aí nos últimos anos, né? Ela comprou, a Americanas comprou Hortifruti, comprou a Unico, que é a empresa dona da Imaginário, que é uma rede famosa que vende acessórios para casa, e fez uma operação muito importante, que foi uma joint venture com a Vibra, antiga BR distribuidora, para estar presente nos postos de combustíveis do Brasil. Isso tudo foi startado ali quando a Americana fez uma operação financeira unindo as suas funções, as suas operações com a B2W, que era uma atuação de internet. Então, antigamente, você tinha até 2 anos atrás, a operação online, com insights completamente desintegrados da operação física, e de 2 anos para cá eles juntaram tudo isso numa companhia só, formando o que eles chamam hoje de Americanas. Então a gente vai ver isso tudo provavelmente sendo desmontado ou reduzindo de tamanho. Glauci Cavalcante, Bruno Rosa, muito obrigado. Valeu, gente, até a próxima. Obrigado. Obrigada a vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além do material da TV Globo e Globo News, utilizamos áudios da Rádio CBN. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.